Olá, amados, graça e paz. Estamos começando mais um tempo de plenitude. Essa semana, na verdade, vai ser uma semana muito especial, com pessoas muito especiais participando desse momento. Quero convidar você a ficar até o final desse tempo para ser ministrado pelo Senhor. Hoje temos a participação especial de duas pessoas, na qual são pessoas muito especiais para a minha vida e para essa igreja, para a Igreja Apostólica IADA, o pastor Diego e o pastor Luiz. Então, ouça tudo que o Senhor está ministrando no seu coração. Deus te abençoe. Olá a todos, estou aqui com o pastor Diego, pastor, ministro de louvor, pregador e também meu auxiliar direto, E eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus, mas antes eu gostaria que ele desse os cumprimentos. Amados, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos compartilhar algo que edifique a vida de vocês. Vamos para cima. Amém. Provérbios 19, versículo 21, diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Pastor Diego, me fala um pouco sobre os planos do seu coração, os propósitos que você tinha e os propósitos que Deus colocou diante de você. Como se dá e como se deu a tua história até aqui? Conta um pouquinho para nós. Então, antes de conhecer a Cristo, eu era um rapaz sem esperança, sem perspectiva. Para mim, aos 20 anos, a vida terminaria ali sem meta, sem objetivo, sem nada. Eu tive um encontro com Cristo no quartel em 2007, numa reunião que os sargentos faziam. E os sargentos no quiosque começou a cantar louvores sobre sonhos. Não lembro se era Sonhos da Ludmila Ferber ou Tempo do Oficina G3. Eu sei que era algo relacionado a sonho. E ali eu comecei a chorar copiosamente. Ajoelhei, o sargento fez a oração do arrependimento. Eu aceito Jesus, tal. Eu nunca tinha passado por uma experiência daquela, mas eu fiquei 2 anos fugindo do propósito de Deus, 2 anos fugindo do chamado de Deus. Até comecei a frequentar algumas coisas lá, umas igrejas em Lins, mas só que eu não permaneci. Mas 2 anos depois, quando meus pais se mudaram para São José do Rio Preto, minha mãe começou a ouvir uma rádio, e ela falou: não, nós precisamos ir para o culto, tal. Eu falei: não, mãe, eu levo a senhora. A pé eu levo. De casa até essa igreja eram uns 3 quilômetros andando. Uns 40 minutos andando. E foi ali onde começou tudo. Eu entrei na igreja para tocar. Eu era um músico frustrado, um músico de barzinho frustrado. Eu havia tentado me inserir no mercado, mas sem êxito. Até tentei aqui em Rio Preto algumas oportunidades aí com uma dupla sertaneja, mas também não deu certo. Mas Cristo me chamou, comecei a participar do ministério de louvor, mas eu achava que seria só isso, que eu seria apenas um músico de igreja. Cerca de 1 ano depois, eu conheci a igreja que o senhor pastoreava, fui apresentado pelo meu pai, e então eu tive uma conversa com o senhor falou que Deus tinha muito mais na minha vida, o projeto de Deus iria se realizar, mas para mim eu ainda continuaria sendo um músico, apenas um músico. A primeira conversa que eu tive com o senhor falou assim: a vida vai te colocar obstáculos, mas toda vez que você tiver obstáculos, dê um passo para trás que você vai ter um panorama melhor, um panorama de melhor observação. Eu falei: pô, isso aí foi profundo demais. Teve uma outra vez, eu estava umas 3, 4 semanas na igreja, o Rogério me levou na sua casa. Para ter ideia, o senhor nem tinha área ainda, era só a sua casa ainda. De tanto tempo que faz. Aí chegou na sua casa, o senhor começou a apresentar o material que o senhor tinha. Tal, aqui é minha casa, tal. Mas aí o senhor me levou num lugar-chave, que foi o divisor de águas para a minha vida. Foi quando o senhor apresentou o baú com os livros. Naquele momento, virou uma chave na minha cabeça. Eu pensei: poxa, Deus não está me chamando só para ser um músico, Deus está me chamando para ser algo a mais. E quando o senhor abriu o baú e eu vi aquele monte de livro, eu falei: meu Deus do céu,
É daí que vem a inspiração para tanta palavra que sai do altar. Pensei, Jesus está me chamando para isso. E foi ali que eu comecei a dar passos mais largos em direção à palavra. Comecei a ler mais a Bíblia, comecei a orar mais. O processo de santificação começou a ficar mais intenso. O desdobramento é o que sou hoje. Tive um encontro com Deus, realmente em 2011, numa vigília. E depois daquele momento de 2011, foi quando o chamado ficou mais aflorado. E sobre os obstáculos? Você encontrou vários obstáculos, até mesmo dentro da igreja? Eu percebo, pastor, que o pior inimigo sempre fui eu mesmo. Quem sempre tentou me desviar foi a minha própria pecaminosidade. Porque devido a essa frustração que eu tinha no passado, eu tinha muita baixa estima. E por mim mesmo, eu não conseguiria nada. Foi Cristo e com a palavra maravilhosa dele que me tirou do chão. Quero só refrescar a sua memória com relação ao seu crescimento enquanto líder de louvor. Houve alguma resistência? A partir do momento que eu me insiro no ministério de louvor, eu não me inseri para ser pastor. Eu lembro que eu cheguei na igreja em abril de 2010 e eu entro para o ministério de louvor em agosto de 2010. Quando eu entro no ministério de louvor, eu só entrei fazendo o que eu já sabia fazer. Eu sabia tocar violão. Eu não sabia o que eu sei hoje, mas eu sabia tocar violão. E isso gerou algum burburinho no meio do pessoal. Porque, em vez deles me considerarem um amigo, alguém para somar, muito pelo contrário. Começou aí uma batalha de egos. Tanto que, quando eu entrei em agosto, em outubro, no mês da eleição, já saíram alguns, porque falaram que eu estava atrapalhando, mas... Isso causou o que em você? Alguma angústia, alguma tristeza, vontade de desistir? Não, nesse momento não. Nesse momento não, porque eu estava focado em outra coisa. Eu estava no primeiro ano da faculdade de letras, eu estava empenhado em servir. Tanto é que eu vinha só no domingo para a igreja, o senhor lembra? Eu só vinha no domingo porque meu dia era faculdade. Minha semana era faculdade. Emocionalmente não me balançou porque eu estava focado em outra coisa. Eu me lembro que no dia que eu te apresentei para aqueles livros, eu disse para você, Diego, você será um grande homem se você se dedicar, se você estudar. Né? O que eu posso te dar é o conhecimento, abrir para você o conhecimento. E isso foi se demonstrando, você realmente abraçou aquela ideia, você começou a estudar, eu te fornecia livros e livros e livros. Chegamos até seu irmão, e aí a família toda veio e se consolidou na igreja, unida. Mas houve um divisor de tempos na sua vida, né? Eu me lembro que no início de 2014, eu apresentei para você uma ideia. Sim. Eu disse para você, escolha um lugar para você estudar, que nós vamos providenciar para que você estude e cresça no sacerdócio e no ministério. Você já tinha feito o curso de teologia da nossa igreja? Sim. Você já estava alicerçado na palavra, você já estava ministrando como líder Sim. de louvor. E aí eu venho e te apresento isso. Como que foi isso para você? Então, deixa eu retomar um pouquinho antes do que estava acontecendo no meu coração. Um ano antes, a pastora tinha saído da liderança do Ministério de Louvor. Como o senhor sabe, isso gerou muita briga também, porque havia vários proponentes ao cargo. Eu mesmo não era um, foi Deus que me colocou. O primeiro embate que eu tive foi essa resistência quando eu assumi a liderança. A partir desse momento eu comecei a fazer uma oração sincera para o Senhor no meu quarto. Falei, Senhor, dá-me autoridade. Senhor, me reveste de autoridade, porque com esse pessoal que eu cresci, eles não me enxergam como líder, eles não veem como liderança, eles veem como um amigo. Eles não creem na minha palavra, o que eu posso ministrar a eles. Então me reveste de autoridade. Então no ano seguinte, o Senhor fez a proposta, eu tinha alguns lugares no meu coração. Eu queria muito ir para a Austrália, para a escola da Hillsong, mas era muito caro. E o CTMDT em Belo Horizonte nos pareceu mais viável. E era uma escola renomada na época. Então, eu dei todos os passos e fui. Eu dei o passo não querendo ir. O meu conceito era ficar. Por quê? Nesse momento eu estava começando um relacionamento com a minha esposa. Eu estava trabalhando de tradutor. Estava ganhando em dólar.
estava dando aula de inglês na escola, estava tudo dando certo para minha carreira de professor e tradutor. Mas chegou um momento, em 2014, que o serviço de tradução acabou, as aulas de inglês começaram a minguar, aí eu percebi que Deus estava me chamando para ir para aquele lugar. Falei, mas poxa, eu não quero ir. O senhor sabia que eu não queria ir, eu fiz de tudo para não ir. Daí eu fiz tudo para você ir. Exatamente. O pastor Ju foi plataforma de lançamento. Aí chegou um dia que tinha me sobrado R$100 do pagamento, se eu não me engano, e eu tinha que fazer entrevista em novembro de 2014. Precisava fazer entrevista em Belo Horizonte, nem sabia como andar lá. Aí eu falei, pastor, eu só tenho R$100, eu vou precisar pelo menos de uns 500 contos, o senhor lembra, né? Aí o senhor fez uma petição num culto de sexta-feira, uma irmã que nem vem na igreja direito, o senhor fez a petição, a irmã levantou a mão, não, eu abençoo com 500. Aí falei, poxa, não está no meu controle, é Deus que quer me levar para lá. Enfim, fui pro CTM, fui extremamente abençoado, foi um lugar de Deus para mim, me aperfeiçoei, mas de uma coisa que aconteceu lá, eu creio que eu nunca compartilhei isso com o senhor, com a pastora, com os irmãos da igreja. Foi um dia que nós estávamos num culto, e um irmão de Brasília, que ele não tinha nada a ver com aquela oração que eu tinha feito no ano anterior, começou um momento de busca, intercessão, ele colocou a mão do meu lado e falou assim, eis que eu vejo o seu filho orando de noite, pedindo autoridade, eis que agora estou revestindo teu filho de autoridade. Pastor, eu comecei a chorar, falei, meu Deus, o senhor é real, o senhor vive, o senhor escutou aquela oração de um cidadão na Estância Jockey Club, naquela distância maravilhosa, o senhor ouviu minha oração. Naquele momento, Deus só foi confirmando e hoje estamos aí. Pastor Diego era um improvável, Pastor Diego era um limitado, Pastor Diego era o Diegão. Qual a importância tanto do líder, tanto do pastor, quanto do liderado em ouvir a palavra de Deus e abrir o coração para aquilo que Deus tem? Você, Diego, quando você volta do CTM, que você assume novamente a sua liderança, você encontrou alguma dificuldade? A dificuldade a gente sempre tem. Eu encontrei resistência de novo, mas foi diferente. Eu não sei porquê, mas foi diferente. Porque agora você estava revestido de autoridade. De autoridade, exatamente. Porque a autoridade, ela nos é dada por Deus, ela nos é dada pelo poder de Deus. E o Senhor, ele manda os seus mensageiros, como ele mandou esse moço. Sim. Que colocou a mão sobre você e Deus te revestiu de autoridade. Porque a autoridade, na realidade, você já tinha sido otorgada para você. Sim. Através do pastoreio da igreja, através dos líderes, através do sacerdócio. Sim. Né? E começa essa autoridade efetivamente quando Deus testifica e sela nesse culto, né, com esse irmão de Brasília. E aí a gente vê a importância das pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Porque às vezes você está esperando um ungidão. Às vezes você está esperando um grande nome do pastoreio, um grande nome da música, né? Exatamente. Pra vir falar para você, olha, eu estou vendo a sua oração, eu estou ouvindo, né? Sim. Porque, como diz o texto de 19:21, muitos são os planos do nosso coração, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Exatamente. Essa resistência, ela se deu, mas logo ela foi extirpada, eliminada, e aí você começou a crescer, não só como pastor no Ministério de Louvor, mas também como pregador? Sim. Isso foi o que eu não esperava na minha vida, de ser um pregador da palavra. Antes de eu ser convertido, eu achava que eu seria a estrela do pop rock nacional. Mas Deus me chamou para algo mais sublime, que é compartilhar a mensagem dele. Quem me vê hoje pregando, falando com a câmera, compartilhando as mensagens, se perguntarem para alguns amigos meus de Lins, de Penápolis, e olham para mim pregando com ênfase, com autoridade, com dinamismo, você está vendo pregando ali um improvável, porque eu não conseguia ligar Lé com Cré, eu não conseguia ligar uma linha na outra. Eu era um cidadão que falava muito palavrão. A cada sentença eu teria que finalizar com alguma palavra chula. E quem mudou isso em mim foi a palavra de Deus. Foi comunhão, foi estando com os irmãos, foi crescendo em graça, aprendendo uns com os outros. Claro.
Eu sou um pouco culpado nisso, porque constantemente eu vivia te falando, né? Sim. Diego, vamos tirar esses cacuetes, Sim. vamos tirar esses... Não, o senhor foi mais da parte da gíria, né? Da gíria. E sempre chamando para a responsabilidade pastoral. Naquele dia lá em casa, eu me lembro que eu disse para você, filho, se você se dedicar, você vai ser um grande ministro, um grande pregador da palavra de Deus, né? Então, para desnudar esse ministério na sua vida, para abrir esse ministério na sua vida, bastou dar o pontapé inicial. Eu gostaria que você falasse para as pessoas que têm um sonho, que têm um desejo no coração, ou que estão dentro da igreja e não conseguiram se encontrar ainda. O que você teria a dizer para esses irmãos, para esses amigos? Posso recitar uma poesia de uma música? Sim. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados. Confie no Senhor, confie na palavra. Saiba que Ele está no controle de tudo, Ele é soberano, Ele é supremo. Confie que o Senhor te chamou. E se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te chamou, Ele te consolida. Se Ele te chamou, Ele te envia. E é o que tem acontecido com a gente. Uma outra coisa, pastor, muita gente pensa, mas como que você é um pregador hoje? Você vê muito anjo? Você tem mensagens por sonhos? Não. Eu nunca vi um anjo na minha vida. Eu nunca vi uma voz do além que veio falar comigo, que eu tinha que entrar no caminho. Eu nunca tive uma experiência de uma bola de fogo batendo em mim, me levando para outros lugares. Não tive isso. A única experiência que eu tive foi com a palavra de Deus. Se eu cresci em graça e conhecimento é devido à palavra de Deus. Se Deus se revela a mim é por causa da palavra de Deus. Porque se dependesse do meu sentimento, hoje eu não estou sentindo vontade de orar, não estou sentindo vontade de buscar, eu estaria perdido. Graças a Deus nós somos movidos pela palavra e não por sentimento. Porque se fosse pelo sentimento, porque tem muita gente que vem para a igreja querendo sentir algo, querendo ser transformado por sentimento, mas não é sentimento que transforma, é transformação mediante a palavra de Deus. É saber dar ouvido à voz, né, do chamado. Sim. Me recordo do chamado do profeta Eliseu, né, e eu me recordo disso porque um dia eu te chamei, né, lancei sobre você uma capa. Sim. E você não questionou, você simplesmente mergulhou nesse chamado, mergulhou nessa fé, e hoje nós não temos só um relacionamento de pastor e pastor auxiliar, nós temos um relacionamento de amigos, de família, de irmãos, né? Muito próximo. Então, nós brincamos, nós rimos, choramos também. Nós nos desesperamos e ao mesmo tempo nos consolamos e esse é o propósito da igreja, meus queridos. O propósito é pegar os improváveis, aqueles que não têm condições nenhuma, dar as oportunidades, abrir as portas. A Igreja Apostólica IADA, ela é uma igreja que abre portas, uma igreja que dá oportunidade para os seus membros crescerem, dá oportunidade para os seus líderes ter uma experiência, como o pastor disse, não é somente as experiências sobrenaturais, né? Mas a experiência com a palavra de Deus. Eu quero encerrar esse tempo de plenitude convocando você, convidando você que se acha um improvável, que se acha limitado. Aqui está um exemplo de grande transformação, de grande vida. E vou dizer para você, viu? Não é fácil me auxiliar, não. Não é verdade, pastor? Não mesmo. Não mesmo. Porque tem que mergulhar no conhecimento em tudo, né? Aqui está um guerreiro, um batalhador, né? E se a gente for comparar no tempo dos profetas, aqui está um moço se preparando para ser um grande profeta Eliseu e ter porção dobrada do Espírito que existe no seu pastor. Amém. Então, eu te agradeço pela sua amizade, pelo seu companheirismo. Fiquem com Deus e que tenham uma ótima semana, um ótimo mês. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe e até mais.